A paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu vou falar sobre a iniquidade no homem. Depois que Deus formou o homem, corpo, alma e espírito, formou também a mulher usada de uma de suas costelas. Deus colocou os dois no jardim que formou o Éden, conforme está escrito em Gênesis 2, versículo 21 ao 24. Deus fez botar várias árvores para o alimento do homem. É importante lembrar que Adão e Eva eram perfeitos, corpo, alma e espírito, e tinham total comunhão com Deus. Tinham saúde no corpo, uma alma totalmente limpa que projetava com total clareza o que vinha do espírito. E o espírito do homem era pleno do reino de Deus unido ao Espírito Santo. Mas Deus deu uma ordem ao homem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, morreria. É nesta hora que Satanás vê uma possibilidade de implantar a sua maldade, a sua iniquidade no espírito do homem. Pois se ele conseguisse convencer o homem e a mulher a pensar e agir contrário à palavra de Deus, ele poderia pôr sua semente a iniquidade no espírito do homem. Com isso, o homem passaria a ser servo e filho dele. Jesus fala dessa natureza do homem caído em João capítulo 8, versículo 42 e 44. Disse-lhe, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu que saí, vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, para que não entendeis a minha linguagem, porque não podes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Escritura Sagrada relata como tudo aconteceu, que foi o que aconteceu. O diabo, usado pela serpente, leva a Eva a pensar e agir contra a ordem de Deus. Eva come do fruto proibido e dá a Adão, que também come do fruto, desobedecendo a palavra do Senhor. Imediatamente o espírito do homem se desliga de Deus, se separa para a vida com Deus. E no mesmo instante, Satanás, ele implanta no espírito do homem a sua semente, a iniquidade. Satanás é o espírito, por isso a iniquidade foi passada para o espírito do homem. Depois que Deus falou com Adão, Eva e a serpente, Satanás, declarando as maldições que viriam a partir daquele momento, ele lança fora do jardim do Éden o homem e a mulher. O homem passou a ser mortal, teria agora que trabalhar duro para sobreviver. E pior, agora ele não recebe mais pelo Espírito Santo as virtudes do reino de Deus, sua sabedoria, sua paz, alegria, entre outras coisas espirituais que Deus derramaria sobre a vida do homem. A partir desse momento, o homem passa a ter no seu espírito a semente maldita que é a iniquidade. Dessa forma, tudo que é gerado no corpo do homem na terra vem do seu espírito ligado no mundo espiritual. Adão, antes da queda, estava ligado a Deus e seu reino pelo Espírito Santo. Tudo que era gerado no seu corpo e na terra vinha
do reino de Deus. Com a queda e a separação de Deus, Adão não só morreu espiritualmente para a vida de Deus, mas pela iniquidade que foi plantada no seu espírito. Ele se uniu ao reino das trevas e Satanás, a partir disso, a iniquidade no espírito de Adão começou a gerar tudo que é torcido, contrário à justiça de Deus, a seu reino, sua vontade. A alma de Adão começou a projetar essa substância maligna. O medo, a ira, o orgulho, soberba, inveja, lascívia, cobiça, ansiedade, arrastando Adão a pecar. Adão, que tinha o governo da terra dado por Deus para governar segundo a sua vontade de justiça e verdade, passa ou dá esse governo a Satanás, pelo que o homem contaminado com a iniquidade passa a agir segundo o reino de Satanás, sua maldade e injustiça. Satanás adquire o direito pela iniquidade e pecados do homem de implantar seu reino de trevas na terra. Assim como Deus governar a terra pelo homem, Satanás passa a governar a terra pelo homem. Pois agora Satanás e seus demônios têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, mãos para agir e pés para pisar, coração para sentir, um espírito e uma alma e um corpo do homem. Na terra para gerar a sua vontade maligna, seu reino de trevas aqui na terra. No livro de Gênesis, registra o trágico relato não apenas da queda do homem, mas também da criação. Por ter o homem caído em pecado, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por sua causa. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Ao amaldiçoar a terra, Deus permitiu que o diabo tivesse domínio, a chave e a autoridade sobre a terra. Tudo isso originalmente havia sido dado ao homem. Com o mais vil das traições, o homem entregou a Satanás esse glorioso presente que recebera de Deus. A partir daquele momento, passou a existir uma íntima relação entre a condição espiritual do homem e a condição da terra. Nesse dilema, o termo terra não se refere apenas ao solo que produz espinho e ervas daninhas, mas também aos habitantes e às estruturas sociais que constituem as nações do mundo. Desde a queda do homem, portanto, o domínio do diabo tem sido notório nas esferas espirituais, social e física. Satanás odeia tudo que foi criado por Deus. Sua meta é destruir todas as coisas. Nesta época que vivemos, podemos ver a maior expansão do mal sobre a terra. Está se refletindo no aumento da população e nas desolações que o mundo chama acidentes naturais. Paulo descreve essa cena com muita clareza, dizendo que a terra geme, como podemos observar nessa passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, ferindo a terra por causa do pecado do homem. Satanás vai estabelecendo as bases que se assentam as suas fortalezas nos ares. As consequências físicas tanto do pecado como da
obediência acham-se expressas de forma bem clara por Moisés em sua palavra de despedida no livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em Deuteronômio 28, 3 do 5, está escrito: bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais e crias, de todas as vacas de tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Porém, a Escritura ordena, como nessa passagem de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 ao 18. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito teu cesto e a tua maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra e as crias da tua vaca e de tuas ovelhas. A iniquidade e o pecado trazem pragas a uma nação. Esses problemas, já graves por si mesmo, acentuam-se quando o homem, querendo solucioná-lo, submete-se às forças satânicas, procurando resposta na magia, no ocultismo, na feitiçaria e na idolatria. Tudo isso orquestrado pelo diabo, o fortalece o seu reino e faz com que suas fortalezas se tornem mais poderosas ainda. Em Isaías capítulo 30, versículo 1 e 2, está escrito: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, o que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem do Egito sem pedires o meu conselho, para se fortificarem na força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito. E em Abacuque 2, versículo 2 está escrito: ai daquele que identifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Mas graças a Deus por seu Filho Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo. Devemos vigiar, cumprir as ordenanças para não cairmos nas tentações e a armadilha satânica. Amém. Senhor, meu Deus glorioso, Senhor, obrigado, Senhor, por eu ter fechado mais esse ciclo de orações, Senhor, que o Senhor possa estar derramando bênçãos e curam aqueles que estão ouvindo, Senhor, e daqueles que precisam ouvir essa mensagem, que o Senhor possa estar tocando no coração deles e eles possam estar aprendendo com Ti, Senhor, a sabedoria que o Senhor tem nos dado para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.